Meus irmãos, então o Evangelho está falando sobre os pobres de espíritos. Se nós estudássemos a doutrina espírita, nós veríamos o trabalho que Deus realizou com todos nós. Todos nós que estamos encarnados no comando de um corpo físico, nós somos espíritos grandiosos, de uma existência incomensurável. Então nós, de forma alguma, poderemos julgar a capacidade que está contida no subconsciente de cada um que está encarnado na Terra. Meus irmãos, será que nós conseguiríamos pegar um médico, um neurocirurgião e fazer ele a trabalhar num serviço de lenhador? Sem dúvida alguma, um médico que trabalha numa sala de medicina, de cirurgia, um neurocirurgião, não aceitaria de forma alguma a trabalhar como um lenhador na mata, porque isso o humilharia. Meus irmãos, nós somos da mesma forma, nós somos espíritos que já adquiriu capacidades incomensuráveis. Nos diz a doutrina espírita, e principalmente o espírito de André Luiz, que nós participamos com Jesus na formação do sistema solar. Quando nós viemos para a Terra formar o sistema solar, já todos éramos espíritos, e sobre o comando de Jesus, nós organizamos átomos esparsos no universo e formamos a Terra. Isso foi uma função gloriosa. Então eu não posso julgar ninguém que é um pobre de espírito, que é um coitado, que é um excluído. Deus decidiu resumir a nossa inteligência no subconsciente para que nós aceitássemos o corpo físico, sem reduzir o nosso conhecimento do pretérito. Nenhum de nós aceita o trabalho de estar encarnado na Terra, porque na verdade nós somos espíritos. A capacidade intelectual de cada um é grandiosa, é incomensurável. Isso está tudo resumido. Então, meus irmãos, tenhamos a humildade de aceitar a encarnação na Terra. Tenhamos a humildade de sermos, no presente momento, pobres de espíritos. Não queiramos libertar agora, nessa tarefa determinada por Deus, a grandeza que somos. É necessário que tudo esteja apagado. Tenhamos humildade para aceitar a vida, na certeza absoluta que nós estamos numa escola de Deus, numa escola de anjo, e que um dia todos nós seremos um espírito superior sobre o comando de Jesus. Nós estamos nos construindo. Isso é glorioso para todos nós. Então, meus irmãos, dentro de um corpo físico, nós só poderemos transformar matéria. Nós transformamos matéria, educamos matéria na respiração. São seres que nasceram das plantas e passam no nosso corpo físico, sob as nossas impulsões mentais, sofrem impulsões, e um dia chegarão onde nós nos encontramos. Nós transformamos no corpo físico, são trilhões de células que recebem as nossas impulsões e que um dia chegarão onde nós encontramos. E também na alimentação. Quando a alimentação, a fome é um processo de Deus para transformar seres. Então todos nós somos missionários de Deus. Nós somos, como o apóstolo João diz no capítulo 10 do seu evangelho, no versículo 34, vós sois deuses. Então, meus irmãos, sejamos humildes. Não acreditemos que alguém está gozando da vida mais do que nós. Quem está no corpo físico só pode transformar matéria. Existe muita ilusão de ser rico, de ser poderosos, de gozar os bens materiais, mas isso é ilusório. Isso é um orgulho soberbo. Quem está no corpo físico só transforma matéria. Nós
vamos um dia construir um outro veículo, um corpo físico, e vamos navegar entre as estrelas, vamos visitar planos felizes. Então, é maravilhoso o ato de estar encarnado. Jamais queiramos fugir da vida. A vida é uma determinação de Deus, nós temos que aceitar a vida. Esse é um resgate nosso. Em outros planos evolutivos, outros irmãos nossos nos auxiliaram, nos ajudaram a chegar na condição de espírito. Nessa condição de espírito, do auxílio de outros irmãos nossos, nós adquirimos um grande débito para com Deus. Agora, nós temos que aceitar a vida. E ainda a doutrina espírita nos mostra que o espírito só vai interagir com o próximo através de um corpo físico. Temos um corpo físico aqui agora. Quando passarmos para o plano espiritual, teremos outro corpo físico, constituído de células que vibram em outra dimensão, mas teremos que ter um veículo para navegar, para comunicar, para deslocar do ambiente que estamos. Então, sempre nós teremos um veículo sobre a nossa disposição. Então, que Deus nos dê muita força e que nós entendamos a grandeza que somos, que nós somos espíritos, que um dia navegaremos no universo, muitas vezes na velocidade da luz ou na velocidade do som. Então, nós somos muito importantes, não importa as dificuldades pelas quais estejamos passando. Nós não podemos deixar esse trabalho maravilhoso de educar células, seres vivos que um dia serão superiores. Esse é um resgate nosso, é uma determinação de Deus. Somos muito importantes, como nos diz o André Luiz, vós sois co-criadores, nós somos co-criadores. Então, a nossa vida é importantíssima. Não tem nenhum dos nossos irmãos que está encarnado entre nós que é mais do que nós. Sem dúvida alguma, nós temos que respeitar a todos, aqueles que têm autoridade, aqueles que comandam o poder econômico, mas jamais entendamos que aquelas pessoas que têm o poder econômico é mais do que nós. Porque quem está no corpo físico só pode transformar matéria. Não, ele pode viajar mais do que eu, mas pode ter a certeza que todos nós conhecemos outros planos, outras estrelas que estão apagadas no nosso subconsciente, que nós não podemos nem imaginar, que um dia Deus determinará e nós assumiremos as capacidades anteriores nossas. Meus irmãos, agora eu pergunto, por que as pessoas viciam com tóxico? Nós viciamos com tóxico porque quando nós usamos um tóxico, pode ser lícito ou ilícito, nós principiamos a desencarnar, percebemos a vida do espírito e depois não vamos querer ficar mais aqui na terra. Então entendamos que nós estamos numa missão divina, que temos que ser humildes, que a depressão não pode estar junto conosco. É glorioso, é estar a serviço de Deus. Aonde estivermos encarnados, nós estaremos servindo a Deus através do pensamento. O nosso pensamento, ele interage com todos os átomos que nos cercam e são processados. Então, somos importantíssimos. Temos que acreditar nessa grandeza que a doutrina espírita vem nos mostrar, que nós somos seres importantes, que nós somos espíritos, que um dia todos nós seremos um anjo. E quando nós destruímos o nosso corpo físico, nós vamos ter problemas gravíssimos, porque esses seres que nos constituem só reabilitarão através da expiação, através da dor, do sofrimento. Então, as expressões maldosas, o ódio, a revolta, ou o uso de alguma substância que destrói esses seres que nos constituem, vão gerar provações gravíssimas para nós, no presente momento, que destrói o nosso corpo físico, e quando passarmos para o plano espiritual, levaremos até para outras vidas, porque passaremos com o plano físico destruído, e será dispendioso para nós reabilitar e voltar a ter um veículo saudável. Então acreditemos na grandeza que somos, que Deus nos colocou numa escola que fará um dia, sob o comando de Jesus e a nossa vontade, um espírito superior, ou um anjo,
Essa é a determinação de Deus para todos nós, e nenhum de nós jamais vai desviar desse caminho. Nós poderemos, muitas vezes, gerar muita dor, muito sofrimento para nós, mas um dia nós vamos concluir que o amor, que a resignação, que a fraternidade, a aceitação da vida é que nos dará o direito de vivenciar planos felizes que Deus determinou para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos. Que assim seja. Amém.